tá? Então, vou fazer uma apresentação para vocês, e aí quem tiver dúvida, a gente fala ao final dessa apresentação, tá? Acho que é um pouco mais prático para a gente ser bem produtivo aí, não ficar tomando tanto tempo de vocês, beleza? Como start, o que eu queria trazer aqui, reforçar com vocês, é que aqui nem sempre estão ou os dirigentes ou os treinadores que estão com as categorias. Então é muito importante que o que a gente vai discutir aqui hoje, que a gente vai informar para vocês, cheguem para essas pessoas, ou dos dirigentes para os treinadores, ou dos treinadores para os dirigentes, tá? Porque nem sempre a gente consegue ter todo mundo na mesma página. E também depois encaminho o link para esse pessoal para que eles possam estar assistindo também, caso seja necessário. Bom, de uma maneira geral, eu só queria resgatar com vocês aqui sobre a questão da parceria que a gente tem com o SESI, né? Então, hoje, essa parceria está dentro de um olhar estratégico nosso da Confederação, que é a parte de parcerias tripartidas, onde a gente tem aí a Confederação em um eixo, o parceiro, né, que é o SESI, em uma outra ponta desse tripé, e o clube como a terceira ponta desse tripé, né? Então, aqui todas as pessoas, né, todos os agentes, eles são fundamentais para que a gente consiga fazer com que essa parceria tenha sucesso, tá? Então, só queria reforçar que vocês hoje fazem parte de uma estratégia da Confederação, junto ao SES, de desenvolvimento do rugby dentro de São Paulo, tá? E aí a gente tem trabalhado dentro dos nossos projetos de fomento esses 6 pilares, tá? Ele não tem uma ordem cronológica, cada instituição ela está em um nível de desenvolvimento, mas é algo que a gente vem reforçando junto aos clubes para entender aonde cada clube está e o que ele precisa fazer para que realmente a engrenagem de praticar rugby ela aconteça, tá? Então a gente tem esses 6 pilares, de novo, não vou ficar resgatando, eu só vou trazer aqui para vocês entenderem aonde a Liga SESI está dentro desse contexto nosso de construção, de desenvolvimento do esporte junto a essas parcerias, beleza? E aqui eu queria trazer para vocês o conceito da Liga SESI, tá? Então a gente já tem essa parceria com o SESI desde 2021. A gente vem dentro de uma construção progressiva da parceria com o SESI. A gente está trilhando um caminho natural da pirâmide de desenvolvimento esportivo. Não estamos partindo para um alto rendimento e depois vindo para baixo, a gente está partindo de baixo para cima. E a gente está em um estágio que houveram oportunidades para o rugby de a gente subir um degrau desse desenvolvimento visando a parte competitiva. Então, o que a gente até então tinha consolidado com o SESI eram eventos esportivos de um caráter de participação e chegou o momento de a gente ter um momento, chegou um momento de a gente ter essa parceria também num caráter competitivo, tá? Então, só para vocês estarem na mesma página, a Liga SES até trouxe aqui algumas referências de um documento que o SESI compartilhou, tá? Onde faz parte do objetivo estratégico da instituição SESI São Paulo. Tá? Então, a gente hoje tem ali dentro do item 11 deles, né, a promoção e inclusão por meio do esporte, incentivando a formação de novos talentos. Então, é um olhar para o desenvolvimento esportivo visando a competição, tá? E aí tem aqui, né? A Liga SES é um projeto estratégico destinado às unidades que desenvolve o treinamento esportivo a partir das diretrizes próprias que compõem o programa da formação esportiva do SESI. É, Acredito que alguns já estejam sabendo, outros em breve estarão sabendo, né? Mas na última conversa que a gente teve lá em Campinas, com a apresentação do Avalone, ele já trouxe sobre a reformulação da metodologia SESI, e hoje eles tratam como SESI Sport, não mais como PAF, como treinamento esportivo, rendimento. Eles tratam como SESI Sport todo o programa de esporte do SESI, e eles têm ali processos de fomento, processos de competição, de fomento, fomento, formação e competição, tá? Se eu não me recordo, se eu não me falha a memória, tá? Então eles estão mudando também essa metodologia interna e que para a gente também é bem importante, porque é um pouco como a gente hoje trabalha com o rugby, né? A gente acaba não tendo uma distinção dentro do rugby, dentro das nossas realidades de
a grupo iniciação, grupo competição e grupo rendimento. É hoje tudo num bolo só e no final de semana a gente escolhe aqueles que vão jogar. Tá? Então a gente acaba não conseguindo ter essa distinção que o SESI antigamente tinha, que agora ele começa a mudar um pouco essa característica. E aí dentro disso eles criaram, eles retornaram à Liga SESI de um formato que era de outros anos pré-pandemia. Eu acredito que aqui só Jacareí teve a oportunidade de participar em 2019 como uma modalidade de demonstração em Cubatão, que é onde tinha todas as outras modalidades. O ano passado aconteceu, não, em 2021, aconteceu esse retorno em Sertãozinho, mas foi num caráter de participação. Então, acho que participou Jacareí, Osasco, teve algumas unidades aqui que participaram, mas um caráter de participação, tá? Tornado estava também. Acho que tinha Tornados, acho que Taubaté também tinha, não tinham todas as unidades, mas tinham boa parte das unidades aqui. O ano passado ela aconteceu em Jacareí, num formato de um único dia, tá? E esse ano, em breve eu vou trazer para vocês, mas ela vai acontecer num formato totalmente diferente do que a gente já participou, tá? E ela tem essas três classificações, né? Liga SESI, Liga Desenvolvimento e Liga Fomento. Então, acho que vocês já devem ter visto aí, mas tem um cronograma aí, onde a gente tem um período de execução dessas etapas, tá? Uma data do evento final, que eu já vou falar em breve, e aonde o rugby se enquadra dentro das modalidades. E hoje o rugby ele está aqui nesse terceiro nível deles, que é a Liga Fomento. E o nosso objetivo é escalar, buscar em próximos momentos subir para nível de desenvolvimento e, em um futuro próximo, seguissem para a Liga SESI, que são as modalidades principais dentro das diretrizes dele estratégicas de desenvolvimento. Tá? Dito isso, eu volto para aquele slide anterior nosso e queria reforçar aqui que essa competição Liga SESI, ela dentro dos nossos pilares de desenvolvimento, ela se encontra no nosso último pilar. O que a gente jogou em Campinas há um mês atrás, mais ou menos, ele não é nível competitivo, ele é nível de festival de rugby, onde ele tem um olhar de participação. Então, a gente está subindo mais um degrau dentro também do nosso processo de desenvolvimento, tá? O porquê eu estou dizendo isso? Porque nem todas as unidades que fazem parte da parceria vão participar da Liga SESI, tá? Aqui a gente tem duas premissas que a gente vai precisar ter as informações, que é, primeiro, quem tem as condições de estar jogando, tá? Em questão qualitativa do nível competitivo, e segundo, quem tem jogadores para participar, que era uma questão quantitativa, tá? Então, o primeiro olhar aqui, ele passa por uma questão qualitativa e um segundo olhar para uma questão quantitativa, tá? Então, nem todo mundo que está aqui, nem todas as unidades que estão aqui vão participar. Ah, mas Julião, com base em que vocês vão tomar essas decisões? Com base nos festivais que aconteceram nesse ano, no ano passado e em 2021, em 2022, tá? Além do que a realidade que a gente tem de campo, cara. O rugby, nosso mundinho do rugby, ele é muito pequeno e todo mundo sabe o que todo mundo faz, o que joga, onde joga. Então, isso para a gente não é um segredo, tá? Mas eu queria reforçar esse tema porque é um tema importante, todo mundo tenha clareza sobre isso, tá? Dito isso, queria compartilhar com vocês aqui quais são as diretrizes, né? Diga aí, Chico, tá cortado. Só uma pergunta rápida. O formato da liga é Sevens? Eu vou falar já em breve ali, tá? Aí já te Tá respondo, bom. para não tomar tempo aqui. Em relação a... Júlio, desculpa interromper, é muito rápido. É uma pergunta, você falou que o histórico baseado em 2020, 21, 22 e as unidades que começaram, por exemplo, ano passado. O histórico de participação, por exemplo, a gente tem hoje teve um festival esse ano em Campinas, a gente Uhum, tem um entendimento do que tá o nível qualitativo dessa unidade, tá? uhum. E depois a questão quantitativa, se tem participante ou não, tá? Então esses são os dois pontos. E quando a gente olha para a questão qualitativa, é bom também deixar claro para vocês que isso aqui, tá? O envolvimento do clube ele conta muito para isso, a gente fala da questão qualitativa, porque o ponto aqui é o clube ele tem um papel fundamental nesse desenvolvimento da unidade, tá?
Então, a gente também vai ter esse olhar para essas decisões, tá? Então, lógico que a gente vai depois informar isso e vamos conversar com cada um sobre, mas é importante ter claro isso. Acho que o caso de vocês, né, o Claudinho, que é Guarulhos, é um cenário desse, porque hoje a gente tem uma construção com o Pasteur, estamos ganhando forças na unidade de Guarulhos, tá? Então a gente já tem lá alguns meninos que até têm jogado hoje já com o Pasteur, meninos e meninas. Então para a gente isso é importante porque é a relação que a gente tem com o envolvimento do clube, tá? Por mais que a unidade ela ainda não tenha ganhado corpo, o clube tem buscado com que esses participantes estejam jogando, tá? Então isso para a gente é um ponto importante, porque senão vai acontecer quem teve em Campinas agora ficou claro, cara. A gente tem unidades muito diferentes de nível, tá? E é um risco a gente colocar unidades que não estão prontas para jogar com unidades que estão em um nível acima. E aqui é um nível de competição, tá? Aqui é até um olhar do próprio SESI, numa conversa que eu tive com o Rodrigo, né, sobre essa questão da liga, ele trouxe. Puta, Julião, é importante, cara, vocês entenderem aí se todo mundo está na mesma condição de jogo para participar da liga, porque a gente tinha um olhar de tentar ser mais abrangente, igual a gente é com o festival. E ele mesmo já veio, cara, não, a liga não tem essa obrigatoriedade de atender todas as unidades que desenvolve o rugby, tá? Então, aqui é realmente um olhar de competição, que é uma coisa que eles estão buscando, que é a característica desse plano estratégico deles, tá? Aí, queria compartilhar com vocês algumas diretrizes aqui, que são questões mais organizacionais, mas acredito que vá responder, talvez, dúvidas que vocês tenham, né? Então, o evento, a gente se enquadra hoje dentro da característica de fomento, onde a gente tem o rugby lá enquadrado. A faixa etária é de 10 a 17 anos, a premissa SESI. A gente, como gestores do rugby, a gente tem qual a idade a gente define dentro disso aqui. A gente vai falar já em breve também, tá? O calendário é de março a 31 de setembro, então aqui dentro desse período a gente precisa executar as etapas de classificação, porque existe uma etapa final que vai acontecer em Presidente Epitácio no feriado de 15 de novembro, tá? Essa etapa, por que que vai acontecer lá? O SESI é uma normativa deles, eles não podem mais organizar eventos que tenham pernoite na escola, tá? Isso é uma regra. E Presidente Epitácio é uma unidade do SESI que tem um hotel que comporta 1.200 pessoas. Então, a previsão deles é de ter 1.200 atletas participando nessa etapa final, e o rugby faz parte desses atletas, tá? Então, a gente também tem um quantitativo, dividido em outras modalidades, que é expressivo esse quantitativo, tá? E vai acontecer Presidente Epitácio nesses 4 dias, tá? São 2 dias de competição, meio que um dia de viagem, né? Dia 14 de viagem, dia 16 de viagem, dia 17 ali de viagem, tá? O objetivo, né? Tem aqui um incentivo esportivo, que é a gente começar esse movimento de trazer o caráter competitivo para dentro do SES, por mais que muitos clubes aqui já joguem Campeonato Paulista, eles tratam isso como uma questão paralela e eles entendem que os públicos deles ainda não estão envolvidos dentro dessa questão competitiva. E aqui tem um ponto que é até 4 convidados externos. Ou seja, clubes que não fazem parte da parceria podem participar, mas que seja para um caráter de ajuste de tabela, tá? Então, por exemplo, eu tenho um número de unidades que não me dá tabela, não me dá tabela. Então, eu convido um clube para dar tabela, tá? Não sei se vocês entenderam essa dinâmica, mas não, eu tenho 4 unidades, posso convidar mais 4, tenho um campeonato com 8? Não, tá? Eu tenho 5 unidades. Nossa, se eu tivesse 6 equipes, daria uma melhor tabela. Aí essa é a construção que eles têm, porque eles querem dar prioridade para as unidades deles e para os jogos é, e volume de jogo para quem treina com o SES, tá? Depois aqui a gente tem sim a participação da federação, né? Da confederação. Então aqui a confederação é o parceiro que sustenta isso. Quando colocam aqui quantidade de unidades, hoje eles têm uma unidade que eles centralizam essa organização. Então, quem organiza esse evento não é São Paulo sede, é a unidade de Jacareí. Então, toda a diretoria de Jacareí que vai organizar toda essa parte operacional de ônibus, de kit lanche, de alimentação, tudo isso é responsabilidade da unidade de Jacareí, tá?
Quantidade de etapas, são duas etapas qualificatórias e uma etapa final que vai acontecer em Epitácio. Tá? Então, nem todo mundo que joga as primeiras etapas vão jogar as finais. Tá? Não é permitido o modelo festival, então aqui já está bem claro isso. Precisa ter colocação, primeiro, segundo e terceiro, vai ter medalha, não tem medalha de participação. Todo mundo entende que é fundamental ter essa distinção de ouro, prata e bronze. Tá? A questão de avaliações é uma questão facultativa. Quando ele fala de avaliações aqui, são avaliações que aconteceram agora igual em Campinas. Acredito que não vai ter no rugby, pela questão de já ter feito esse ano, tá? E a questão da premiação foi o que eu acabei de falar aqui, é, sobre o tema de premiação. Questão de hospedagem, acima de 150 quilômetros, tá? O ponto aqui é como é um evento de apenas um dia, isso não se encaixa no rugby. Tem outras modalidades que estão fazendo etapas classificatórias de 2 dias. E a etapa final, sim, considera a hospedagem para aqueles que forem participar, né? Hospedagem, alimentação, tudo, tá? Para quem vai participar da etapa de epitácio. A alimentação foi o que eu acabei de falar, né? As etapas, elas são de organização daquela uma unidade que eu falei, e a etapa final é de organização da sede. Então, todas as despesas, tanto de alimentação quanto transporte, ela está à frente disso. Arbitragem. Aqui a gente tem a parceria com a confederação, então isso passa a ser responsabilidade tanto da confederação quanto da unidade local. Então, confederação e Jacareí, que são unidades locais, para atender o tema de arbitragem. Aqui, atração cultural é uma questão de organização do evento que não está fechado ainda, mas acredito que não entra no perfil que a gente tem de competição, por ser um dia só. Depois aqui, comunicação, questão de identidade visual, isso é relacionado à unidade de Jacareí, que vai tocar essa frente de unidade de parte de comunicação. E aqui eu queria trazer para vocês como a gente construiu, tá? Que aí vem um pouco a pergunta do Chico, e o modelo nosso de competição, tá? Então, só beber uma água aqui rapidinho. Então, como vocês estão vendo aí, eu queria primeiro dar ênfase para isso aqui, tá? Qual é o nosso modelo de competição? É Sevens, tá? Vai ser jogado o campo inteiro, porque nas últimas que nós fizemos agora a gente jogou em meio campo, né? Então, só para deixar isso claro para todo mundo. Quantidade de jogadores por equipe são 14, máximo 14, tá? Tempo de jogos é o tempo da regulamentação do Sevens. A quantidade de jogos vai depender do formato de competição. Então não adianta a gente querer trazer aqui o número, mas a gente entende aí que é de 3 a 4 jogos máximo no dia, tá? Respeitando esse intervalo entre jogos. Então esse é o modelo que a gente vai adotar de competição para a Liga SESI. Tá? Acho que aqui eu respondi sua pergunta, né, Chico? Se não, por favor, fica à vontade para perguntar novamente. Depois, é, quais, como ficou organizado as nossas etapas, tá? Hoje, com o SEDES, a gente tem um atendimento ali de jovens de 13 a 16 anos, que é a nossa faixa etária de estratégica de desenvolvimento, tá? E o que que a gente decidiu? Fazer uma primeira etapa classificatória feminina, M15 e M17, tá? E fazer uma segunda etapa masculina, M15 e M17, tá? Por que M15 e M17? Em conversa com a Federação Paulista, com o Portuga, a Federação Paulista, a Copa São Paulo de Sevens, ela vai ser M15, M17 e M19. Então, para a gente, não faz sentido a gente criar uma categoria que não seja a que vai competir depois com a federação. A gente perde a oportunidade de melhor desenvolvimento qualitativo dessas equipes. Então, até mesmo que vocês vão ver que o masculino ele vai jogar 2 semanas antes da etapa paulista de séries. Então, imagina, 2 semanas antes eu estou treinando com o M16, para na semana seguinte eu jogar com o M17. Então, isso não é muito coerente com o processo de desenvolvimento, tá? Porém, tá, tem uma situação que a gente precisa entender aqui também. A nossa realidade de participantes, entendeu? Então, lógico que a gente entende que, vamos jogar M16. M16, ele atende 16, 15 e 14. M17, ele vai atender 17, 16 e 15. Então, a gente
Numa suposição, a gente entende que hoje quem tem 16 tem 17, quem tem 14 vai ter 15, tá? Mas é uma coisa que a gente vai precisar ver de números de participação, que é o que eu vou até perguntar para vocês aqui, tá? Só acabar aqui, ô Ellison, esse raciocínio desse tema, eu já abro para você, tá? E aí, a última etapa, tá? Que é a etapa final de Presidente Epitácio, nós vamos jogar feminino 15 e masculino 15, tá? Por quê? Ela vai acontecer no feriado de novembro, tá? E o feriado de novembro, ele tem uma possibilidade também de acontecer a cultura inglesa. Então, para a gente, a cultura inglesa é 17 e 19. Então, para a gente, como confederação, vai ser um marco de um momento, porque a gente vai ter duas categorias em um nível de competição altíssimo, que é a cultura inglesa, e mais outras duas categorias com 6 equipes jogando um campeonato também de uma experiência esportiva bem importante para essas categorias. Então, por isso que a gente vai tratar como duas etapas o M15 e uma etapa única o 17, tá? Então, aqui quando eu falei etapa única, eu até peço desculpas, que aqui foi agora que eu vi que tem um erro. Na realidade, a etapa única é 17 e etapa classificatória é o feminino 15 e o masculino 15, tá? Então aqui foi um erro. Agora que eu vi aqui esse erro que tava, tá? Diga aí, ô Ellison. Não, só para mim saber assim, porque igual aqui no SESI é um pouco difícil esse tema assim, por exemplo, porque o M14, se eu não me engano, é Esporte 2. Isso. E às vezes aqui eles não gostam, tipo, que fique mudando, né? Tipo, colocando pessoal de 15 para treinar junto e tal, se vai ter uma conversa com as unidades também, para alinhar isso. Sim, ô Ellison, eu tenho uma reunião amanhã, desculpa, terça-feira, semana que vem, né, com a unidade de Jacareí, para bater o martelo sobre isso, tá? Então, antes de eu bater o martelo com o SESI, eu preciso ter um diagnóstico da nossa realidade hoje como parceria. A partir desse diagnóstico, a gente vai tomar essa decisão e informar o SESI que a gente definiu essas faixas etárias. Eles já estão cientes desse proposta, só não está batido o martelo, tá? Então, a gente vai ter esse diagnóstico com vocês agora, para a gente entender isso e tomar essa decisão. Se a gente vai fazer 14, se a gente vai fazer 16. O ponto é, a gente tem um olhar de estar conectado com a Federação Paulista, porque a gente está dentro do estado de São Paulo, e aquilo que eu falei, uma semana depois vai acontecer campeonato M17, que vai jogar cultura inglesa um mês depois. Então, para a gente seria uma oportunidade muito importante para São Paulo de dar mais competição para essa molecada que, sem dúvida nenhuma, vai chegar muito melhor na cultura inglesa, tá? Então, é uma maneira de a gente fortalecer o rugby de São Paulo através dessas competições. Tá? Mas depois, sobre essa temática de unidade, sim, vai ser informado para as outras unidades sobre isso. Beleza. E aí, só para finalizar, que eu acabei não falando, a etapa final, ela participa primeiro, segundo e terceiro colocado. Tá? Então, participou um convidado. Esse convidado, ele não participa aqui, tá? Então, quem participa aqui, por exemplo, o convidado ficou em terceiro, Jacareí ficou em quarto. Jacareí sobe, e joga no lugar desse terceiro lugar aqui na final, tá? Pode perguntar, Chico. Não, as datas vocês já têm de cada etapa? Sim, é o próximo slide, tá? O que eu queria trazer para vocês aqui? Alguns pontos. Essas são as nossas propostas de datas. 17 de agosto, fazer o feminino. Dia 21 de setembro, fazer o masculino. E dia 14 a 17 de novembro é a etapa final, tá? O que eu queria que vocês olhassem aqui, tá? Isso aqui é o calendário feminino, da Federação Paulista. Então, o feminino da Federação Paulista, a última data que tem é no dia 6 de julho, que é a etapa do feminino 18, de 10 ou de 15 que vai acontecer, tá? Depois, existe uma janela de 2 meses, de julho de 3 meses, né? De julho a setembro, que não tem competição da Federação Paulista para essas idades. Aqui vão ter algumas outras atividades para o pessoal de São Paulo, mas oficialmente da Federação Paulista não. Tá? E a gente tem 3 datas do BR 15 feminino 18. Tá?
Então, o que que a gente identificou? Fazer essa etapa no mês de agosto seria o cenário ideal para a gente, tá? Para a gente como confederação e para a gente como SESI. Por quê? Tá? Até vou explicar para vocês. Não tem como essas duas etapas acontecerem no mesmo mês. Como é uma questão de organização SESI, muitos dos RH são SESI, e eles não têm possibilidade de atender duas etapas de rugby no mesmo mês, porque isso demanda hora extra, isso demanda várias questões internas que eles não podem. Então, eles pediram que tem que ser uma em cada mês. Antes de julho, a gente não consegue porque está tendo competições da Federação Paulista. Então, a gente atrapalha a competição da Federação Paulista. Tá? Então, no feminino, a gente colocou a proposta do dia 17 de agosto, que é essa data aqui, tá? E no masculino, a gente colocou a data do dia 21 de setembro, porque até o último final de semana de agosto vai estar acontecendo o campeonato de 15. Então, para o masculino, ainda é pior a gente colocar antes, porque os clubes vão estar treinando no 15 para jogar uma competição de sevens, não faz sentido, tá? Então, a gente colocou aqui no terceiro final de semana de agosto, desculpa, de setembro, que é 3 semanas depois que acaba, que tem a final do masculino 19 e do masculino 14, tá? Que acaba impactando em pessoas que vão jogar aqui. Então, as duas datas que nós colocamos de proposta são essas, do dia 17 de agosto, opa, do dia 17 de agosto e do dia 21 de setembro. E a de Presidente Epitácio, que é no final de semana do dia 16. Isso aqui já está fechado, essa data não tem troca, tá? O que vai definir aqui é quem joga, que passa por uma questão de classificação, tá? Beleza? Alguém tem alguma... Desculpa. Sobre calendário, alguém tem alguma pergunta aí? Ô, Julião, dessas duas etapas aí, as duas já estão definidas em ser em Guarulhos? A Ah, etapa 2? a etapa 2 é Jacareí, desculpa. Erro de copia e cola, galera. Aqui é Jacareí, perdão. Diga, Chico. Não, eu não tenho nenhum problema quanto a calendário, pelo menos não identifiquei nada no momento, mas fiquei preocupado com essa questão de você falar que as finais podem bater com a cultura inglesa, Sim. porque mesmo sendo M15, talvez aí, não sei se não vai ter crianças que já estariam competindo no cultura inglesa. É, provavelmente vai ter crianças, porque a gente acaba tendo meninas e meninos que jogam aí nessa questão do cultura inglesa de 17 anos, tá? Aí a gente não tem como mudar isso. Na realidade, a cultura inglesa a gente tem essas duas datas. A gente vai depender de local como confederação para a gente tomar essa decisão. E do SESI não tem como a gente mudar, tá? Isso já está definido por parte do SESI. O que vai caber a gente é, se a gente não se conciliar as datas, o clube que tiver esse atleta participando vai ter que tomar a decisão de onde ele vai jogar, tá? Essa vai ser a tomada de decisão que vai acontecer aí. Eu acho que seria bom para todo mundo se a gente conseguisse aí com a confederação não bater no mesmo. Eu acho uma pena bater as duas, as duas datas, né? Sim, Vamos, vamos. até pra gente como organização é um problema, né? Porque por mais que seja uma Sim. organização SESI, a gente vai contribuir nessa organização do rugby, né? Então a gente vai ter que acabar se dividindo também. Não, e os clubes também, né? E os clubes também. E os clubes também. Mas vamos lá. E aí, por último, tá? Só queria próximos passos, tá? Eu tenho até dia 14 de junho a manifestação de interesse dos clubes de vocês para essas categorias. Porque dia 15 de junho eu tenho que dar uma definição, tá? Do dia 1º de julho ao dia 30 de setembro, a gente tem que fazer a fase 1, que é a fase de classificatória. M15 vai ser classificatório, M17 é a etapa única. Então, por exemplo, ali em julho a gente vai ter etapa, desculpa, em agosto a gente vai ter etapa do feminino 17, é uma etapa única. Ali a gente já tem campeão, vice e terceiro lugar. Já tem premiação para essa categoria, tá? O M15 só vai ter a premiação lá no final na etapa final, tá?
Só que a gente define na etapa do M15 quem participa da etapa final, tá? E porque a gente tem até o dia 1º de outubro para ter a indicação da unidade, porque eles precisam organizar toda a parte operacional de logística, de transporte, de idade, enfim, toda a parte que vocês conhecem o SES, e sempre 2 meses de antecedência para tudo, tá? Então, esses são os nossos próximos passos. Diga, Hélio. Sobre o M17, porque assim, os meninos que têm 17 ou vão fazer 17, eles treinam fora do SESI, né? Aí eu preciso fazer o cadastro para eles e aquela autorização também, isso? Sim, Para eles poderem jogar? eles vão precisar estar cadastrados no SESI, tá? Ninguém pode participar de competição SESI sem estar cadastrado no SESI. E aí vai esbarrar em questão de seguro, vai esbarrar em questão de transporte, tá? Aí vai ter que sim fazer essa inscrição de parceria aí, que algumas unidades já têm. Não é uma coisa complicada, não. Beleza. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aí? Falei que ia ser 30 minutos, hein, ô Cagão? Tô dentro, cara. Valeu, valeu. Então é isso, pessoal. O próximo passo que eu vou compartilhar com vocês ali um linkzinho. Eu preciso que vocês preencham para mim hoje o número de atletas de vocês, masculino e feminino, de 13, 14, 15, 16 e 17 anos, tá? Pega a frequência e coloca o número hoje, porque é baseado nesses números que a gente vai tomar a decisão daquela questão de ser M15 e M17, tá? Então, por favor, sejam mais honestos, né? Acho que é até ruim falar isso, mas a gente às vezes tem gente que quer colocar ali para a questão da unidade, estamos fazendo um bom trabalho, não sei o quê, mas a gente tem que ser honesto com a gente mesmo o momento que a gente está para a gente tomar essa decisão, tá? E mando acabando aqui a reunião, eu já mando, é o link de planilha virtual, vocês entram, atualizam o campo de vocês e a gente fecha esse tema. E até dia 15 de junho eu preciso da confirmação, tá? Dessas unidades. Desculpa, até dia 14, porque dia 15 a gente vai falar quais unidades vão participar. Tá? Então, aquilo que eu falei, talvez nem todas as unidades participem. Tá? Então, são 2 momentos que a gente tem aí. Fechado? Boa, pessoal, é isso. Obrigado. Obrigado. E Boa tarde. boa tarde para vocês aí. Boa Abração. tarde para todos. Obrigado.